Oi, gente, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro dia da série A Pessoa Central da Bíblia e hoje falaremos sobre Jesus figurado no carneiro imolado no lugar de Isaac. Gênesis capítulo 22, o Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu único filho, Isaque. Então Abraão não mede esforço para obedecer à voz de Deus. Sua submissão fez com que ele se levantasse bem cedo, aprontasse seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaque. Apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo suas ordens. Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaque pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Por que Abraão obedeceu a Deus sem hesitar, sem questionar? O Deus que está pedindo o filho de Abraão em sacrifício é o mesmo que apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da terra de teus pais e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Engrandecerei teu nome e te farei uma grande nação. É o mesmo que disse: aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Gênesis capítulo 15. É o mesmo que disse: Sara, tua mulher, te dará um filho, e o seu nome será chamado Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17. Agora, esse mesmo Deus que havia feito todas essas promessas para Abraão está pedindo seu filho em sacrifício. Abraão poderia questionar esse Deus sobre as promessas que ele havia feito, de que com Isaque estabeleceria o seu concerto. Abraão poderia questionar esse Deus de que ele não estaria agindo diferente dos demais outros deuses da terra de seus pais. Mas em nada Abraão questionou. Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque? Sim, iria. Quando Abraão e Isaque estavam se aproximando do local onde haveria de fazer o sacrifício, Isaque perguntou para o seu pai: E o cordeiro onde está? Abraão, em uma expressão profética, disse: Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Mesmo assim, Abraão pegou Isaque, amarrou e colocou sobre o holocausto. Abraão já era um velho. Isaque era um jovem com força suficiente para resistir a Abraão se assim quisesse, mas em total submissão a Deus e ao seu pai, ele permitiu ser amarrado e colocado sobre o altar para ser oferecido em sacrifício a Deus. Permitiu ser deitado, permitiu ser amarrado. Da mesma forma que Jesus fez. Jesus permitiu ser colocado em uma cruz e ser crucificado em uma cruz. Jesus foi oferecido em sacrifício porque ele quis. Ele se submeteu à vontade do Pai. Abraão não negou seu filho a Deus. Mas Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único filho, porque não é sacrifício humano que Deus quer. Deus quer obediência à sua voz. Quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho Isaque, tudo já estava pronto, o holocausto estava pronto, Isaque já estava sobre o altar amarrado, e quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, ele vê um anjo, mas não é um anjo comum. Quem aparece para Abraão é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Observe a expressão do anjo.
ele diz: não me negaste o teu único filho. A confirmação dessa expressão de que realmente era Jesus falando com Abraão, nós vemos em João capítulo 8 e versículo 56, quando Jesus estava conversando com as pessoas, com a multidão. Ele disse: Abraão desejou ver esse dia e ele viu. Então era o Filho de Deus que estava conversando com Abraão no dia em que Abraão foi para sacrificar o seu filho Isaque. Mas ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, porque ele sim iria ser sacrificado pela humanidade. No mesmo momento em que esse anjo brada, falando com Abraão, Abraão levanta seus olhos e vê um carneiro amarrado. E ele pega aquele carneiro e oferece ao Senhor em sacrifício. Aquele carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Aquele carneiro figurava Jesus Cristo. Aquele carneiro antecipava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pela humanidade. O cumprimento da expressão profética de Abraão, dizendo: meu filho, cordeiro para si Deus proverá, se cumpre quando Deus, o Pai Celestial, envia o seu próprio Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Aquele sacrifício que Deus estava pedindo para Abraão fazer, ele disse para Abraão não fazer, proveu um carneiro no lugar de Isaque, e é como se ele estivesse dizendo: este sacrifício, Abraão, será o meu filho que vai fazer, não será o teu filho, mas o meu filho irá fazer este sacrifício pela humanidade. Então tudo isso era uma figura do que Deus ainda iria fazer pela humanidade. Deus, o Pai Celestial, enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para ser sacrificado pela humanidade. Que Deus te abençoe.